Amigos do canal Mais de Deus, se inscreva em nosso canal, adicione o sininho, deixe seu like e comentários, obrigado. Você sabia que Satanás falsificou a Páscoa para tirar você da Páscoa bíblica? Você sabia que a história do coelhinho da Páscoa é algo da mente de Satanás para sutilmente desviar você do foco original da Páscoa de Deus? Hoje a humanidade inteira, quando se fala da Páscoa, se lembra do ovo de chocolate de um coelhinho. E o interessante é que o coelho sequer bota ovo, imagine então de chocolate. Ou seja, isso é o pai do engano, a saber, Satanás, desviando a atenção da humanidade para a falsa Páscoa, para assim, a humanidade ficar cada vez mais longe de saber o que de fato ensina a Páscoa de Deus. Veja o que a palavra de Deus diz a respeito de Satanás em João capítulo 8 versículo 44. Confira. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois Satanás é mentiroso e pai da mentira. A palavra de Deus nos revela que Satanás é o pai da mentira e a Páscoa do ovo de chocolate é uma grande mentira de Satanás e a humanidade toda vive essa mentira. Até os que se dizem cristãos aceitam e praticam a mentira da Páscoa do ovo de chocolate. Acordem, humanidade. Invista tempo de qualidade em estudar a palavra de Deus sem hipocrisia religiosa. O analfabetismo bíblico é o mal que está destruindo a humanidade em todos os sentidos. As pessoas são analfabetas a respeito dos ensinos e princípios de Deus e por isso vivem como marionetes de Satanás. Vejamos. Na Páscoa bíblica o animalzinho que aparece é um cordeiro e não um coelho. Isso está relatado em Êxodo capítulo 12. Na Páscoa satânica o centro é um coelho que bota ovo de chocolate para os enganados de Satanás consumirem. Na Páscoa bíblica o cordeiro é o centro das atenções, pois, cordeiro na Bíblia simboliza a pessoa de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que entrega a própria vida para que com sua morte a dívida que o ser humano tem para com o pecado fosse paga, e assim, o ser humano tem de novo a existência da oportunidade de arrependimento e reconciliação com a pessoa de Deus Pai. Mas infelizmente a humanidade está ficando com a mentira do ovo de chocolate de um coelhinho que sequer bota ovo que Satanás inventou. E o ser humano ainda se diz ser sábio aos próprios olhos. Misericórdia! E o pior é que toda vez que você compra, doa, presenteia alguém com um ovo de Páscoa, você está sendo instrumento e porta-voz de Satanás, ensinando e espalhando a mentira da falsa Páscoa de Satanás, e você acaba contribuindo e servindo a Satanás, ajudando ele a deixar a falsa Páscoa mais conhecida e assim mais pessoas vão sendo enganadas e tiradas do foco da verdadeira Páscoa de Deus. E o pior é que até os que se dizem cristãos aceitam e consomem a Páscoa satânica. Por isso que a Bíblia diz: a intenção de Satanás é enganar até os eleitos. Abrem os seus olhos, humanidade. A celebração da Páscoa de Deus não tem nada a ver com os símbolos que conhecemos hoje em dia como coelhinho e ovos de chocolate. Esta falsa ideia veio de uma lenda satânica que conta que uma mulher pobre coloreou uns ovos e os escondeu para dar de presente aos seus filhos. Diz a lenda que quando as crianças acharam os ovos, um coelho passou correndo. Daí, inspirados em tradições religiosas e satânicas, os homens começaram a comercializar produtos e a desviar assim as pessoas do verdadeiro sentido da Páscoa. Porém, o verdadeiro significado da Páscoa é outro. A Páscoa bíblica representa a maior festa evangelística de Deus para a humanidade. A Páscoa bíblica é o meio eficaz de Deus para revelar à humanidade a respeito do plano de salvação, tendo o Senhor Jesus Cristo como o Cordeiro que morre no lugar da humanidade para pagar a dívida que o ser humano tem para com o pecado, e assim, o ser humano tem de novo a existência da oportunidade de arrependimento e reconciliação com a pessoa de Deus Pai. Isso é a Páscoa bíblica, isso é a Páscoa verdadeira de Deus para a humanidade. A palavra Páscoa vem do hebreu que significa saída da escravidão do pecado que Satanás tanto se esforça para continuar prendendo a humanidade. Por isso que Satanás falsificou o simbolismo e o significado da Páscoa bíblica.
Satanás morre de medo que a humanidade venha ter revelação que somente Jesus Cristo é a verdade, e o caminho é a vida, pois, somente por meio da pessoa do Cordeiro Pascual Jesus Cristo é que alguém vai até o Pai. Mas como Satanás é o pai da mentira e o ser humano não se importa de estudar a palavra de Deus, Satanás pirateou o cerimonialismo da Páscoa para deixar a humanidade cada vez mais longe, mais enganada, mais confusa, sobre o princípio e significado da Páscoa de Deus. E assim, Satanás está enganando todo mundo com essa e outras mentiras. É bem provável que você ainda continuará comemorando, consumindo e presenteando pessoas com a Páscoa de chocolate que Satanás inventou. Não faça isso. Decida ficar com a verdade de Deus, rejeite as mentiras e tradições de Satanás. Amigos do canal Mais de Deus, se inscreva em nosso canal, adicione o sininho, deixe seu like e comentários. Obrigado!